Olá, meus amados, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Retornamos com a segunda parte do capítulo 18 do livro de Gênesis, que fala sobre a compaixão de Abraão. Na primeira sessão, nós falamos sobre as notícias maravilhosas, a profecia com relação à gravidez de Sara, que dentro de um período de um ano, prometido pelo próprio Deus, ela viria a engravidar de seu marido Abraão, ainda na sua longa idade. Na sessão que iremos tratar agora, do mesmo capítulo, porém, nos versículos 16 ao 33, as notícias não muito agradáveis. As notícias que são péssimas, que nós talvez não gostaríamos de ler na Bíblia. Mas a Bíblia, como eu disse no vídeo passado, ela não tem compromisso com a atitude dos homens. Pelo contrário, sejam homens de Deus ou não, a Bíblia mostra suas virtudes, seus defeitos. Porém, a Bíblia aponta o pecado das pessoas e o remédio para que as pessoas tirem suas máculas e recebam o refrigério do Espírito, o perdão dos seus pecados e a salvação em Jesus Cristo. Pois bem, vamos então observar as péssimas notícias no capítulo 18, a partir do versículo 16. Já estamos aqui com Sara de posse da promessa, Abraão certo da vitória, e aí o anjo de Deus, os três visitantes, passa a revelar algo surpreendente, algo tremendo ao seu servo Abraão. Deus não oculta a missão que os anjos teria de fazer, de cumprir, na sequência das notícias maravilhosas. Vamos às péssimas, então? Pois bem, nós temos aqui, queridos, no versículo 16, a acusação contra Sodoma. Lembra de Sodoma e Gomorra? A cidade mais promíscua da antiguidade. E o seu cálice de iniquidade foi tanto que extravasou, e ela passiva da justiça de Deus, da ira divina, da condenação. Então, nos versículos de 16 ao 22, a Bíblia fala sobre a fidelidade de Abraão. Deus decide contar a Abraão seu plano para a cidade de Sodoma, uma vez que Abraão havia sido escolhido para ser o pai dos justos. Ora, Abraão como pai dos justos e diante dos seus olhos, uma cidade repleta de injustiças e injustos, então Deus revelou a Abraão o que iria fazer com aquele que comete injustiças. Pois bem, versículos de 16 ao 19, portanto, a Bíblia diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas.
pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Olha que palavra interessante. E era necessário Deus punir os injustos sodomitas para fazer o contraste entre o que Deus queria de Abraão e o que Deus queria que fosse evitado tanto na vida de Abraão como dos seus descendentes. Por isso que Deus é excepcionalmente maravilhoso, extraordinário naquilo que ele faz. Pois bem, meus queridos irmãos, o versículo continua dizendo o seguinte: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Mas os dois mensageiros foram averiguar a situação. Então aqui nós temos a imoralidade de Sodoma. Nos versículos 20 ao 22, o Senhor fala a Abraão sobre a impiedade de Sodoma. Não havia justiça ali. E aquilo foi uma lição para Abraão. Abraão seria pai de multidões. E Deus não queria que o seu povo escolhido seguisse aquele mesmo exemplo. E quando Abraão viu aquele povo sendo destruído, Abraão temeu, intercedeu, orou, tentou ajudar através da intercessão. Mas Deus mostra que quando o juízo é necessário, não adianta interceder. Porque orar para um povo onde não existe justiça é uma oração que Deus não vai ouvir. Vamos então à sequência. Nós temos aqui, portanto, a intercessão de Sodoma, versículos 23 ao 33. Abraão intercede aqui por 50 justos. Senhor, tu vais destruir uma cidade inteira. E se tiver 50 justos aí? Veja, queridos, Abraão pede que o Senhor poupe a cidade por amor de 50 justos, que lá existam. O Senhor responde que se tiver 50 justos ali, o Senhor ouvirá o seu servo, não destruirá a cidade. Só que a coisa começa a tomar proporção e ele então intercede por 45. E se tiver 45 pessoas aí, Senhor? Sim, não vou destruir se tiver 45. E ele continuou intercedendo. E se tiver 40, Senhor? Versículo 29. Por amor dos 40, não destruirei Abraão. Ó Senhor, tenha misericórdia. E intercedeu mais ainda. E se tiver 30, versículo 30. Por 30, Abraão, eu não destruirei a cidade. E ele continua naquela oração intercessória. Senhor, e se tiver 20, versículo 31. Se tiver 20, Abraão, eu não destruirei a cidade por amor dos 20. Senhor, só mais esta vez. E se tiver 10, tu vai destruir Sodoma e Gomorra com 10 justos lá dentro, Senhor. E aí, meus irmãos, o Senhor diz: Abraão, por 10... tá bom, se tiver 10, eu não destruirei Sodoma e nem Gomorra. Mas, infelizmente, dentro de Sodoma e Gomorra, só tinha o justo Ló, a sua mulher e as suas filhas, que foram libertas conforme a história, diretamente pela graça de Deus.
porque estavam tão impregnados com a cultura de Sodoma e Gomorra, que Ló já era uma espécie de um juiz que julgava na porta da cidade. E as filhas estavam namorando com 3 sodomitas. Mostra isso, o quanto o pecado atinge os justos também. Por isso a necessidade de separação entre o que é luz e o que é trevas, o que é justos e o que são injustos. Não podem água doce e água salobra em uma mesma fonte. Não pode trevas e luz dentro de uma casa, de uma família. Então, Sodoma e Gomorra foi passivo de uma destruição. E nós temos aqui nos capítulos 19 ao 14 a condenação de Sodoma e Gomorra. Mas isto nós veremos na nossa próxima videoaula, no nosso próximo análise sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe, que esta palavra sirva de inspiração, de alerta, de aviso para a sua vida, para que você saiba que Deus jamais irá destruir você, mas Ele propõe uma libertação, um refúgio, um lugar seguro para que você escape das sentenças condenatórias do pecado que está por vir a esse planeta Terra. E nós temos a promessa maravilhosa do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo, para tirar os justos, os lavados e remidos pelo seu próprio sangue. Amém? Até a próxima, querendo Deus. Compartilhe essa palavra, dê um like, dê um joia, comente, deixe a sua pergunta, a sua dúvida, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.